Olá meus irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Luciano Júnior e hoje eu vou falar um pouquinho sobre nossas cerimônias públicas. Para quem já notou aí, esse aqui é o nosso monitor de cerimônias. Eu vou explicar algumas mudanças que acontecerão com ele na próxima revisão e também explicar algumas ideias erradas que temos sobre cerimônias públicas. Boa parte do conteúdo aqui você vai encontrar no webinário que teve essa semana sobre esse assunto, feito pelo irmão Igor Alvarenga. O link está aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar. Primeiro ponto bem interessante que eu gostaria de frisar para quem ainda não sabe é que todas as cerimônias aqui, quer dizer, quase todas, elas devem ser apresentadas memorizadas, de cor. O Demolei deve aprender ela e não deve ler diretamente no papel ou no monitor de cerimônias, exceto a cerimônia fúnebre / em memória quando realizada de maneira fúnebre. Na triste ocasião de algum irmão, tio, alguém próximo da ordem falecer, essa cerimônia pode ser lida diretamente no papel porque ninguém se programaria para isso. Uma das mudanças que teve, tanto no monitor como nos rituais, é que o hino da bandeira, onde ele apareceria, se torna opcional. Apenas o hino nacional agora deve ser executado. O capítulo que quiser executar os dois hinos ficará à vontade. Algumas mudanças que ocorreram foram mudanças de ortografia e também de semântica da língua portuguesa. Por exemplo, o imperativo dos nossos rituais, ele era um pouquinho errado de acordo com o que a língua portuguesa exigia. Quando o mestre conselheiro pedia para o capelão realizar a oração, ele dizia: "Irmão capelão, você nos guiará em oração." Essa maneira não está correta, por isso foi substituída para "Irmão capelão, guie-nos em oração." O termo candelabro também foi substituído por castiçal. Isso porque candelabro, o significado dele é um apoio para várias velas. E na verdade o castiçal é o que a gente usa no ordem Demolei, é um apoio para uma vela só. Outra mudança que ocorreu foi a substituição do termo veementemente na fala do mestre conselheiro em cerimônias públicas por fervorosamente, puramente pela cacofonia da palavra. A forma que os castiçais são distribuídos na sala capitular e nos desenhos, nos diagramas, antigamente era um semicírculo, agora foi substituído por uma forma que lembra um escudo, onde a quarta vela está na ponta do escudo de baixo e as outras vão circundando. Um dos questionamentos dos irmãos de Demolei aí fora é por que o Supremo Conselho não altera as cerimônias, algumas cerimônias, de forma que elas se tornem mais impressionantes, mais magníficas. E a explicação disso é que algumas dessas cerimônias foram escritas pelos nossos criadores, o criador do ritual da ordem, pelo criador da ordem Demolei. E quando eles tinham a cerimônia em mente, eles queriam passar uma mensagem. Seria errado do Supremo Conselho alterar esta mensagem. Algumas cerimônias foram escritas por brasileiros, vou falar daqui a pouco. Aí o Supremo Conselho tem uma liberdade maior de modificar, que inclusive sofreram adequações ao longo do tempo. São algumas informações que não constam no monitor de cerimônias. Quem escreveu e quando foi escrita cada cerimônia dessa. São mais nesses vídeos, nesses webinários que a gente descobre. Por exemplo, a cerimônia de investidura ao Chevalier, ela foi escrita originalmente por Frank Sherman Land, integralmente na verdade. Toda a cerimônia foi escrita por Frank Sherman Land, pode ser até identificado pelo teor católico da cerimônia. Frank Sherman Land era um católico bastante devoto. Já a investidura da Legião de Honra foi escrita por Frank Marshall. Você pode notar também que tem uma ritualística, um nível de detalhe bem maior. Teve a ajuda de Frank Sherman Land também, mas o principal foi Frank Marshall. As cerimônias das flores, que a gente realiza em homenagem às nossas mães, e da luz, foram criadas por Demoleis, lá dos Estados Unidos. Não se tem ao certo quem criou cada uma dessas cerimônias. Tentei procurar aí pela internet, mas nenhuma informação era tão certeira. Elas foram criadas por Demoleis e posteriormente adicionadas ao monitor de cerimônias do Demolei International e também veio aqui para o Brasil quando a Ordem Demolei chegou no nosso país. Já a cerimônia do abraço, a cerimônia de tributo aos maçons, cerimônia de instalação de clube de mães, essas cerimônias são brasileiras, foram criadas por brasileiros, especialmente pelo Supremo Conselho. A criação delas foi dentro do Supremo Conselho. Uma das mudanças que ocorreu também no monitor de cerimônias foi que antigamente existia uma suprema instrução de como adaptar a cerimônia de instalação para a abertura de qualquer cerimônia pública. Isso foi substituído. Por quê? Agora temos o próprio ritual de abertura de cerimônias públicas, é uma cerimônia separada. Antigamente devia haver uma substituição dos termos e dos cargos. E isso ocasionou no cancelamento dessa SI, se eu não me engano é SI 7. Lembro que não existe na Ordem Demolei nenhuma cerimônia de posse. Esse termo que a gente usa frequentemente é errado. O nome é cerimônia de instalação.
Isso é porque foi traduzido diretamente do nosso ritual original. Inclusive, no ritual original do DI, a cerimônia de instalação está inserida no ritual. É uma das únicas cerimônias públicas que creio que está inserida dentro do ritual. E em inglês é chamado de Installation Service. A cerimônia de instalação de oficiais, ela é executada por 6 oficiais instaladores, certo? São 6 oficiais que ocupam os cargos, que fazem os trabalhos, e ela dá a possibilidade de instalar até 23 oficiais, no caso os 23 oficiais do capítulo, exceto o mestre de harmonia. Uma coisa que achei bem legal, que foi pontuado no webinário, é que os oficiais a serem instalados, eles podem ficar em 4 locais. Eles podem ficar fora da sala capitular, nas fileiras, nos postos que eles irão ocupar e também num triângulo de cadeiras atrás do altar, semelhante à posse da ordem das filhas de Jó. Há a tradição de alguns capítulos de instalar apenas os membros da diretoria ou apenas os conselheiros, mas isso deve ser evitado. O máximo de oficiais possível deve ser instalado. Quando não forem instalados, não tiveram a oportunidade de instalar tais cargos na cerimônia de instalação, posteriormente, nas reuniões do capítulo, cada oficial deve ser instalado. Lembrando que os oficiais instaladores não podem usar nem capa, nem joia. Eles podem usar pins, colares, mas não podem usar as joias de oficiais de um capítulo Demolei nem as capas de oficial. Na abertura e encerramento de cerimônias públicas, apenas 6 cargos realizam os trabalhos. Porém, todos os oficiais do capítulo podem ser colocados, mas eles não substituirão o trabalho de 6 oficiais. Caso sejam colocados 2 mordomos que não estão originalmente na abertura e encerramento, tudo bem, só que quem continua colocando os livros escolares no altar e abrindo a palavra sagrada são os conselheiros. Uma prática que eu acho que sempre vi sendo feita de forma errônea por aí é sobre a chamada de visitantes, tanto em cerimônias públicas como em reuniões ritualísticas ordinárias. Aquela tradicional chamada do mestre de cerimônias fora da sala capitular, ela só é permitida em cerimônias públicas e mesmo assim só em grupos, por exemplo, maçons, demoleis ativos, filhas de Jó, mas nunca deve ser feita uma chamada nominal, por cargo, não importa quem seja. Mas o que deve ocorrer? Após a entrada dessas pessoas, deve-se realizar a cerimônia de apresentação de visitantes, que tanto no monitor como no ritual está bem especificado, onde o mestre de cerimônias conduz as pessoas que devem ser apresentadas ao altar e lá elas são apresentadas. Isso também dispensa as saudações, aquela saudação que a gente conhece no começo das salas, de mestre conselheiro, primeiro e segundo conselheiro, presidente do conselho consultivo. Não existe nenhum canto que peçam que elas sejam feitas. A gente faz por educação ou por costume, mas não há nada definido que deva se saudar todas as pessoas ou os visitantes ilustres da sala capitular, já que a apresentação de visitantes deveria sempre ser realizada. Outra coisa que eu pessoalmente sempre fiz errado foi sobre a apresentação da cerimônia da luz. Ela deve ser apresentada do ponto O. O ponto O, para quem não lembra, ele está bem próximo do altar e dentro do espaço formado entre as velas. O apresentador, o orador da cerimônia da luz, deve apresentar daquele ponto, ou seja, ele deve apresentar de dentro das velas. Por mais que não dê espaço, você tem que abrir mais o espaço das velas e apresentar lá dentro. Essa é uma coisa que eu não sabia. Tradicionalmente, nas cerimônias de instalação, existe a passagem do colar para o mestre conselheiro eleito para a gestão subsequente. Essa passagem de colar deve ser feita exclusivamente e unicamente pelo oficial instalador. Não deve se chamar peste, mestre conselheiros, peste, mestre conselheiros estaduais, família do mestre conselheiro eleito. Apenas o oficial instalador deve colocar o colar. Essa colocação do colar pode ocorrer tanto no altar, após o próximo mestre conselheiro ter feito seus votos, quanto no posto dele no leste. Isso ocorre porque o que caracteriza a instalação de um oficial no cargo não é colocar um colar, nem a realização de algum juramento que ele possa fazer, mas sim a colocação dele no posto. Isso também explica porque na cerimônia de instalação do mestre conselheiro estadual e mestre conselheiro nacional, aí sim são chamados mestre conselheiro estaduais, nacionais. Por quê? Eles não têm posto. Logo, nesse caso, o que caracteriza a posse é justamente a colocação do colar. Esses detalhes são esclarecidos tanto na cerimônia como na Suprema Instrução relativa à instalação de oficiais. Bem, esse foi o resumo que eu peguei. Espero que tenham gostado e tenham aprendido algumas coisas. Vamos tentar sempre melhorar a ritualística no nosso capítulo, melhorar a forma que realizamos cerimônias públicas, pois elas são muito importantes. São elas que causam a divulgação da Ordem Demolei, que fomentam o interesse de outras pessoas a iniciar em nossa ordem. Bem, muito obrigado, pessoal.